Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É motivo de alegria na nossa alma estar retornando ao Distrito Federal, em especial a essa igreja, pela primeira vez, conhecer as pastoras e esse trabalho abençoado que eu tenho certeza que irá marcar as nossas vidas, porque certamente vamos tocar no coração de Deus, amém? Na verdade, quem é convidado é a pastora Flor de Lis, né? Mas aonde vai a corda tem que ir a caçamba, não tem jeito. E muito me alegro de estar acompanhando a minha esposa por esse convite honroso, de nós estarmos aqui para poder contar um pouquinho daquilo que Deus fez e tem feito em nossas vidas. Também estamos nos fazendo acompanhar de um casal muito especial que tem nos ajudado muito a fazer essa obra que nós vamos contar, que são um casal de presbíteros da nossa igreja, uma que coordena o trabalho do Instituto Flor de Lis, que hoje dá amparo a 228 crianças ali na cidade de São Gonçalo, que é a presbítera Gleice, queria que ela ficasse de pé, e o seu esposo, o presbítero Luciano, que me ajuda a administrar a nossa igreja ali. Eles estão também à vontade a estar no nosso meio, digam amém? Amém. Obrigado por vocês terem vindo a nosso convite. Servas de Deus, abram as vossas Bíblias na carta de apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 3. Vamos ler apenas 3 versículos, o versículo 10, 11 e 12. E assim eu vou estar dando, na verdade, uma introdução, e vamos falar aqui já um pouquinho do nosso testemunho de vida, e vamos dividir em 2 pedaços, um pouquinho hoje, e vamos ainda também ministrar amanhã de manhã para vocês, tá bom? Efésios 3, versículo 10, 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que me fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. E você diz graças a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Pai Justo, vamos ministrar mais uma vez, ó Pai, Tua palavra, o testemunho das nossas vidas hoje aqui à noite, amanhã de manhã também. Queremos pedir que a Tua graça mais uma vez se manifeste entre nós pela Sua infinita misericórdia, meu Pai, e todas que vieram, tanto hoje virão amanhã, meu Pai, saiam dessa igreja dizendo: verdadeiramente valeu a pena vir a esse congresso, porque o meu Deus falou comigo nesse lugar. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém e amém. Servas de Deus, a palavra que eu li nessa noite está falando de 2 segredos, podemos dizer assim, de 2 armas poderosas que certamente toca o coração de Deus. E quando eu digo toca o coração de Deus, que é o tema deste congresso esse ano aqui de mulheres, porque sabemos que, como filhos, quando nós tocamos o coração do Pai, certamente somos abençoados por esse Pai bondoso. Olha para a irmã que está do seu lado e diga: nessa noite, vamos aprender mais um pouquinho a tocar no coração do nosso Pai. Aleluia, glória a Deus. E aqui Paulo nos revela que agora a igreja, pela multiforme sabedoria de Deus, nos dá 2 caminhos para tocar no coração de Deus. E um deles está evidente aqui: a ousadia, e segundo, a fé. Você pode repetir comigo? Diga assim: ousadia, e a fé. Porque muitos têm fé, pastora Sueli, mas nem todos têm ousadia. E nessa noite eu queria te dar
este acesso, esse caminho, esta árvore, esse segredo que nós temos em nossas vidas, que certamente vai fazer você tocar o coração de Deus, como também nós tocamos o coração de Deus, que é uma fé ousada, é uma fé com um propósito. Eu vou falar um pouquinho hoje dessa ousadia misturada com a fé. Eu fui nascido e criado em uma favela, chamada Favela do Jacarezinho, que é a segunda maior favela do estado do Rio de Janeiro, perde apenas para Rocinha, em termos de população. São 220 mil habitantes nesse complexo de favelas no subúrbio carioca. Escute isso aqui. E ali eu fui nascido e criado. Minha mãe, Dona Edna, nascida em Ilhéus, na Bahia, me convidou para ir numa igreja, porque lá eu ouviria sobre a bondade e o poder desse Deus, dizendo que esse Deus abre porta onde não tem, dizendo que esse Deus cura, que Ele salva, dizendo que esse Deus também nos abençoa no nosso futuro. Nessa época eu tinha 21 anos de idade, eu fui naquela igreja, e confesso a vocês que estranhei de primeira mão, porque não parecia bem uma igreja, porque na verdade era uma lojinha dentro da favela, que cabia no máximo umas 60 pessoas. Mas naquela segunda-feira que eu fui, 23 de dezembro de 1991, eu conheci um povo muito fervoroso, um povo que gosta de aplaudir, de dar glória, de louvar com ousadia na presença do Senhor. E foi aí então que, apesar de ter estranhado, eu gostei e comecei a frequentar aquela igreja. Só que o culto, podemos dizer assim, da vitória, era às segundas-feiras nessa igreja, dirigida por uma mulher, por uma senhora de nome Carmosina, uma senhora de 63 anos de idade. Eu gostei muito porque, além do louvor, da palavra, manifestações dos dons espirituais, era evidente naquela liturgia, naquele culto. E numa daquelas segundas-feiras eu reparei que alguma coisa não estava bem, porque quem fazia parte do louvor, como eu vi que foi feito aqui hoje, era feito também por uma jovem menina ainda, de 20 e poucos, no máximo 30 anos. E quando eu lá cheguei, irmãos, eu estranhei que o culto não estava igual aos outros cultos. E quando deu umas 8h30, 8h40 da noite, aquela irmã que fazia o louvor chegou. E ela então entrou rapidamente na igreja, só que as segundas-feiras na igrejinha era muita gente. Então não cabiam 60, mas tinha umas 100 pessoas, gente sentada, gente em pé, gente apertada, um nos corredores, perto do outro. E foi então que eu percebi que aquela irmã foi pedindo licença, rapidamente foi para o altar, e a missionária Carmosina, então dirigente daquele culto da vitória, passou oportunidade para aquela irmã para fazer o louvor, já atrasado. E aí ela começou a cantar, e na medida que ela ia cantando, o povo começava a adorar, começava a se alegrar, começava a chorar. E ela então devolveu o microfone para a dirigente do culto, a missionária Carmosina, e então ela passou para o pastor da igreja, o pastor João Correia. O pastor João Correia pediu à igreja para se colocar de pé, que ele iria orar, porque iria passar para o pregador da noite. Nesse dado momento, eu sou uma pessoa muito observadora, observei que essa irmã que fazia o louvor estava comunicando a missionária Carmosina que iria se retirar. E eu achei aquilo super estranho. Ela chegou atrasada, atrapalhou um pouco o andamento do culto e já ia embora. E então eu fui para a porta da igrejinha aguardar aquela irmã passar para eu falar com ela. Na hora que ela passou, eu abordei e falei assim: boa noite, irmã. E ela, na verdade, de uma linhagem pentecostal, me respondeu assim: a paz do Senhor, varão. E eu não sabia responder a linguagem dos pentecostais, e respondi: amém, é isso aí. Aí ela olhou para mim e disse: pois não. E eu falei assim: olha, eu reparei que você chegou já no meio do culto, e reparei que você já vai embora, o seu semblante não está bom. Está acontecendo alguma coisa? Ela olhou para mim e disse assim: realmente está. Eu tenho um problema nos meus rins não funcionam direito. Eu faço tratamento de hemodiálise. Só que era as terças e quintas aqui na Ilha do Fundão, na cidade universitária. Só que agora mudou o dia, é segunda, quarta e sexta. E toda vez que eu faço esse tratamento, eu fico muito fraca, eu me sinto muito fraca, eu fico tonta. Mas eu vim aqui por causa do meu compromisso com a minha mãe. Aí descobri que a irmã Carmosina era a mãe dela. E ela disse assim: mas pelo compromisso que eu tenho com a minha mãe de fazer o louvor e com Deus aqui na minha igreja, eu vim, mas já pedi licença para ir embora. Mas o irmão
volta para o culto, porque Deus tem uma bênção para você e você vai perder a bênção se você ficar aqui. E eu falei, não, irmã, você desculpa, mas a favela está muito perigosa. Já são umas 9h15 da noite e a irmã vai sozinha para casa. Não leva mal não, irmã, a irmã também não está bem. Então eu quero me voluntariar para acompanhar a irmã até a sua casa. Ela olhou assim estranha para mim, em 1991, uma igreja muito ortodoxa nos seus costumes, disse assim para mim, irmão, você não leva mal não? Eu estou solteira e meu pastor não vai gostar, porque eu estou vendo que o irmão deve ser solteiro, porque o irmão muito saidinho assim, já me convidando para me levar para casa. Não leva mal não, mas eu não vou não. Os irmãos, fica aí que eu vou para casa sozinha. Eu virei, se o problema é o pastor, eu vou lá agora no púlpito, falo com o pastor. Se o pastor der o ok, você me libera para eu ir com a irmã, porque não vou deixar a irmã sozinha para casa não. Ela, com tanta insistência, vai lá. Se o pastor der o ok, tudo bem. Aí eu fui rapidinho ali pelos cantos da igreja, pedi licença, o pastor João Corrêa se aproximou. Eu falei, pastor, eu sou jovem que sento aqui na frente, já há 3 meses eu venho no seu culto, gosto muito do seu culto. Só que, pastor, a irmã que canta está passando mal e ela está indo embora sozinha para casa, ninguém se voluntariou para ir com ela. E eu vou falar a verdade completa para o senhor. Eu venho na sua igreja porque eu gosto do seu culto, mas eu gosto dela também, que ela canta bem. Eu estou afinzão dela, pastor. Se o senhor permitir, dá um ok para ela, porque senão ela não vai deixar, que ela é muito crente. Aí ele olhou para mim e disse, olha, eu gostei da sua sinceridade, por causa da tua sinceridade eu vou te ajudar, mas se você fizer alguma coisa errada, depois eu pego você. Pastor, não se preocupe, se eu tivesse fazendo alguma coisa errada, eu não falava para o senhor a verdade. Ele, então tá bom. Aí ele deu um sinal de ok, e ela lá da porta deu um sorrisinho. Eu falei, opa, o caminho está abrindo, aleluia. Não esqueça que eu estou dizendo dos caminhos que tocam o coração de Deus, e quando o coração de Deus é tocado, você é abençoada. E eu disse que o caminho é a ousadia e a fé. Preste atenção, porque tem muita mulher aqui hoje que veio achando que Deus só vai te abençoar com uma coisa, mas eu vim te falar que Deus vai além das suas expectativas nesse congresso. Ele vai te abençoar com surpresa. Se você acredita, eu gostei. Faz igual essa irmã que fez, levanta a mão e diga glória a Deus. Já estou me sentindo em casa, pastora Sueli. E foi aí então que eu cheguei lá no finalzinho da igreja e falei, irmão, o pastor deu ok, vamos embora. E ela, então tá bom. E eu queria uma estratégia para falar com ela, que eu estava gostando dela, que eu estava afim dela, mas ela é muito crente, só falava sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre Daniel, sobre Elias. Não dava chance para eu falar, só falava de Bíblia, irmão. Aí eu cheguei na casa, na rua onde ela morava, que na verdade era um beco. Era o beco da Guarani, na favela do Jacarezinho. Quando eu cheguei ali no beco da Guarani, tinha uma senhora muito aflita na porta da casa dela, como se estivesse aguardando ela chegar. E a senhora estava desesperada, andando de um lado para o outro. E eu pensei, é a minha chance de eu mostrar para ela que eu sou o cara certo, porque mulher gosta de homem que resolve o problema, né? Então, mulher não gosta de homem enrolado. E eu falei, irmã, fica aqui porque eu vou resolver esse problema para a irmã. Aí cheguei na porta da casa dela e disse, boa noite, senhora, o que está acontecendo aqui? Ela virou para mim e disse assim, meu filho apanhou muito agora na minha casa. Os traficantes entraram na casa dele, bateram nele e disseram que vão matar ele essa madrugada. Eu falei, senhora, você não me leve a mal, mas os traficantes não entram na casa de ninguém para matar por um motivo banal. O que aconteceu? Aí a senhora virou para mim e disse assim, não, é que meu filho se envolveu no tráfico de drogas e ele deu banho na boca. Banho na boca é misturar a cocaína com outros produtos para render mais dinheiro para quem vende. Quando o pessoal descobre, logicamente, a volta, como a gente diz, matam a pessoa. E eu falei assim, senhora, você está dizendo que o seu filho deu banho na boca? E senhora, seu filho vai morrer mesmo, porque os traficantes vão matar. Aí ela olhou para mim e disse assim, então, ora por mim, faz alguma coisa para Deus confortar meu coração. Nisso, a irmã já estava atrás de mim, disse, irmão, deixa ela entrar na minha casa, vamos acalmá-la, vamos orar por ela, e Deus vai fazer um milagre na vida dela hoje. Aí eu estranhei, mas entrei. Quando eu entrei, ela tirou as sandálias, eu tirei o sapato, né, para entrar na casa, e ela disse assim, senhora, senta aqui porque nós vamos orar por você. E ela disse assim, irmão, ora por ela, para Deus fazer um milagre na vida dela agora. Aí eu fiquei assim, o que eu vou fazer? Mas eu queria, na verdade, conquistar o coração da irmã. E eu lá fui, fechei meu olho e fui. Jeová querido, Jeová amado, aqui sentado no sofá tem uma mãe desesperada, porque infelizmente o filho dela vai morrer feio hoje, Deus. Oh Deus. Nisso a irmã, hoje eu sei porque que ela fez isso, ela é renovada, né?
ela é de Deus. Ela cortou minha oração meio que no grito e disse assim: Deus, não ouve a oração desse meu irmão incrédulo, Senhor. Manda teus anjos descer do céu agora. Olha a ousadia e a fé. E vai de encontro onde está o filho dessa senhora agora, irmão. Ela parou, irmãs, né? Ela parou de orar e disse assim: ô irmão, fica com essa senhora, fica à vontade na minha casa, vai na geladeira, pega água, açúcar, acalma ela, porque eu vou atrás do filho dela agora e hoje Deus vai fazer um milagre. Eu falei: epa, pera aí, irmã, você não está entendendo. Os filhos dela, o filho dela, estão com os traficantes, e os traficantes vão matar ele, e você não sabe onde eles estão escondidos. Ela olhou para mim firme, ousadia e fé, e disse assim: não se preocupe, irmão, porque o Espírito Santo é o melhor guia que eu conheço, e ele vai me levar onde está o filho dessa senhora. Ah, irmão, eu sou assim, ao mesmo tempo que observador, sou curioso. Falei assim para aquela senhora: senhora, pelo visto a irmã aqui vai te deixar à vontade, vai você na geladeira, pega água, se acalma sozinha, porque essa eu não vou perder por nada. E disse para outra irmã: vai na frente que eu vou atrás. E aí ela foi. Esse povo aqui é alegre, é abençoado, aleluia. E aí ela foi na frente, aí entra em beco, sai em beco, entra em beco, sai em beco. E eu cheguei literalmente falando num local chamado Beira do Rio. É um rio que corta essa grande favela. Quando eu cheguei lá, irmãos, para minha surpresa, na ponta do beco, onde dava a beira do rio, tinha um traficante com uma R15 atravessada no corpo. Fiquei muito preocupado. Aquela senhora fez um sinal para se aproximar, aquela irmã fez um sinal para se aproximar. Nós nos aproximamos e ela disse assim: na minha casa tem uma mãe desesperada, dizendo que vocês pegaram o filho dela para matar essa madrugada. E numa linguagem de morro, o rapaz disse assim: pô, tia, é verdade, ele vacilou com a gente, nós vamos passar ele e jogar ele na vala, você sabe como é que é a nossa lei aqui dentro. Aí ela disse assim: olha, eu sei como é que é sim, mas eu quero te pedir um favor, deixa a gente passar. Esse agente eu já não gostei. Deixa a gente passar, porque nós só vamos orar por ele. Aí ele disse assim: pô, tia, vocês só vão orar mesmo? Não, nós só vamos orar, deixa a gente passar. E aí ele: então tá bom, vou deixar vocês passarem. Quando nós passamos, eu tomei um dos piores sustos da minha vida. Eu vi o bonde, pastora Sueli. O bonde é o grupo de homens armados que andam chefiando as favelas do Rio de Janeiro, que estão sob o Comando Vermelho, que é a facção mais antiga e criminosa do estado do Rio de Janeiro. Irmão, são de 60 a 80 homens, muito mal encarado, com motocicleta, toca de mim. E eu vi armas como granadas, pistolas, a R15, FAL do exército, lança-míssil. Quando eu vi aquele arsenal de guerra, eu fiquei assim meio sem reação. A irmã me puxando: vambora, irmão, vambora. Eu disse: eu estou tentando. Aí nós passamos pelo bonde, eu desesperado, pensando onde é que minha mãe me enfiou, numa igreja de doido. E aí, quando eu cheguei no final do cerco, daquele pessoal assim, e para minha surpresa, gente, o filho daquela senhora não era um homem como eu imaginei, era um garoto de apenas 13 anos de idade, todo ensanguentado e machucado. Quando eu vi aquele garoto, meu coração se apertou. Eu estava com a Bíblia no peito, e quando a gente se aproximou e ele, percebendo que a gente éramos cristãos, ele agarrou no assado da irmã e disse assim: tia, pelo amor de Deus, me tira daqui, tia. Eu entrei para o tráfico para levar dinheiro para minha família, tia. Eu não sou ruim não, me tira daqui, tia, faz alguma coisa. Quando ele disse faz alguma coisa, a irmã disse assim: eu não posso fazer nada por você. Aí ela se agachou, os traficantes estavam olhando, eu não sabia o que fazer, me agachei também. Aí ela disse assim: eu não posso fazer nada por você, mas eu conheço um homem que pode. Aleluia. Eu sinto fortemente que hoje o coração de Deus já está começando a ser tocado nesse lugar. E nós vamos orar aqui já essa noite, e Deus vai atender muitos pedidos que estão aqui nesse lugar. Você acredita que o Espírito Santo já está se movendo nessa reunião aqui? Você acredita? Porque eu sinto o mover do Espírito de Deus aqui nesse lugar. Foi então que ela disse assim: eu conheço um homem que pode, eu vou chamar por ele aqui agora, e ele vai atender e vai fazer alguma coisa por você. Ela começou a orar.
E crente renovado é assim, né? Eles começam cantando baixinho, daqui a pouco está cantando alto. Eles começam pregando baixinho, daqui a pouco começa a pregar alto. E no caso dela, a mesma coisa. Ela estava orando baixinho, daqui a pouco, eu só lembro que ela começou a falar alto. Jesus, eu lembro mais dessa frase. Assim como aquele cego te gritou no caminho, eu te grito agora. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia desse garoto. E ela repetiu pela segunda vez. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia desse garoto. Quando ela disse pela terceira vez, ela parou de orar de novo, se colocou em pé, mandou chamar o gerente do tráfico, ele veio, e ela disse assim: moço, você acredita que Deus fala? E ele: poxa tia, eu acredito, porque eu sou desviado da igreja, minha mãe é crente. E ela disse assim: olha, eu estava orando, e o Espírito de Deus falou comigo, que vai livrar esse menino dessa situação. Solta o garoto. E ele disse assim: poxa tia, você sabe que eu não posso, porque se eu soltar ele, quem vai morrer no lugar dele sou eu. Você sabe a lei aqui, é vida por uma vida. Mas se a senhora tem tanta coragem assim, eu te levo no dono geral do Comando Vermelho, e a senhora fala para ele o que Deus falou para a senhora. Aí eu aqui atrás: agora não, chega. Aí, muita ousadia, né? Aí ela virou para o traficante e disse assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Glória a Deus. Vocês bateram palma e disseram amém, porque eram vocês que estavam lá naquela situação. Quando ela disse isso, eu fiquei apavorado. Aí um traficante foi na nossa frente e a gente atrás dele, seguindo. E de novo, indo em rua, sai em rua. Eu cheguei num beco, literalmente sem saída. As luzes... Obrigado, amor. Isso é uma bênção. As luzes apagadas dos postes. E eu pensei naquele dia que eu ia morrer. Não estava apavorado. Quando nós chegamos naquele beco, aquele traficante fez um barulho com a boca, como se fosse um barulho de um passarinho. E aí alguém respondeu com o mesmo barulho do outro lado, e abriu-se um portão no final do beco. Quando abriu-se o portão no final do beco, sentado no sofá, em uma sala, havia um homem apenas de bermudão, sem camisa, com guias penduradas em seu pescoço, e um medalhão prata, um medalhão enorme assim, São Jorge no peito, um homem muito mal encarado. E ele disse assim: poxa tio, pelo amor de Deus, já não basta o prejuízo que você está me dando nos meus baile funk, com esse tal de evangelismo da madrugada, e você está tirando meus comparsas da linha de frente. Agora só falta me dizer que você veio tirar a minha paz para me falar desse teu Jesus, para orar por mim e me evangelizar. Aí ela disse assim: não, irmão, eu achei que ela era maluca. Ela entrou dentro do portão do homem sem pedir licença, enrijeceu o dedo indicador na direção dele e falou assim: não, eu não vim aqui nem orar nem te evangelizar. Eu vim aqui te dar uma ordem do eu sou, do Todo-Poderoso e do Leão da tribo de Judá. Solta o garoto, porque eu vou levar ele comigo para minha casa. Pastor Anderson, o que é que aconteceu? Você ainda pergunta, irmão. Quando Deus fala, o inferno se abala, o homem treme. Ele disse assim para o comparsa dele: solta o garoto, porque aqui nessa favela eu não quero briga com crente maluco não. E com Deus desses crentes a gente não pode brigar. E as irmãs, quando eu cheguei de novo no bonde, eu já cheguei tirando onda, como a gente diz lá no Rio de Janeiro. Eu disse assim: solta o garoto. Lógico. Soltaram o Alan, que para a glória de Deus foi feito. Pô, pega o DVD ali do filme, por favor, tá logo de frente. Obrigado, meu irmão. Isso aí. Glória a Jesus. Hoje foi feito um filme, e no filme que foi feito da nossa história, que a gente vai falar mais um pouquinho para frente, o Alan foi representado por um ator da Globo chamado Sérgio Maroni. O Alan não é mais traficante. Amém. Aleluia. Largou o tráfico e hoje glorifica o nome do Senhor Jesus. Eu me tornei um pastor de uma igreja na cidade de São Gonçalo e tenho pregado o Evangelho de Cristo pelo Brasil e fora dele. A irmãzinha que ia ser representada pela Malu Mader no filme,
Aí pediram para a irmã ensinar a Malumada a orar, para fazer essa cena, no mesmo local. E aí, quando ela orou, os figurantes, os atores sentiram a presença de Deus, que é aquele arrepio santo, gostoso, né? E aí o diretor falou assim, não, quem tem que fazer o papel dessa mulher no filme é ela mesma. E eu não sou besta, casei com ela, que é a pastora Flor de Lis. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria chamá-la aqui. Glória a Deus. Só para terminar aqui minha participação hoje, e eu fui representado por alguém muito parecido comigo, irmãos. Marcelo Antoni. Não entendi as risadas. Vocês vão ver no filme, ficou igualzinho mesmo. Só que eu achei, quando eu consegui conquistar o coração dela, eu achei que ela era maluca com um parafuso a menos na cabeça. Aí eu descobri, depois que eu casei, que ela não tem um, ela tem 2 parafusos a menos na cabeça. E depois que nós casamos, 3 meses depois, ela me tornou pai de 37 filhos. Escuta um pouquinho mais, pastora Flor de Lis. Glória a Deus. Eu sou feliz por estar aqui nesta noite. Jesus está aqui neste lugar. Ele foi o primeiro a chegar nesta reunião. E ele veio aqui por sua causa e por minha causa. Ele veio aqui para nos abençoar. E aonde Jesus está, alguma coisa diferente tem que acontecer. Aonde Jesus está, milagres acontecem. Então eu quero que você, com muita ousadia, se você entrou aqui anêmica espiritual, eu tenho uma notícia para te dar. O sangue de Jesus está sendo derramado aqui nesta noite sobre você. E toda anemia espiritual já saiu no nome de Jesus. Então, com ousadia, olhe para esta mulher que está aí do seu lado e diga para ela: esta noite, neste congresso, há um milagre de Deus para a sua vida. Diga: se você crer, você já tocou o coração de Deus. E o milagre que você precisa já está a caminho. Diga: já está a caminho. Aleluia. Glória a Deus. Foi assim que nós nos conhecemos, nos casamos. Hoje eu alegrei muito a minha alma de ver o grupo de dança das irmãs. Ver essa irmã com 80 anos dançando, fazendo coreografia para Jesus. Isso é uma lição, minha irmã. Aleluia. Glória a Deus. Eu já recebi a minha bênção hoje aqui. Nos conhecemos, nos casamos, continuamos fazendo a obra de Deus. E eu gosto desse negócio de evangelizar no morro, na favela. Dizer para o traficante que Jesus é a dose mais forte. E Jesus é a dose mais forte. E eu achava que a obra que Deus tinha na minha vida era só essa. De pregar o evangelho nas favelas do Rio de Janeiro. Pastora, você não tem medo? Não, minha irmã. Porque a minha Bíblia está escrito que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra de todo mal. E eu creio na palavra de Deus. Aleluia. Só que Deus tinha uma obra muito maior a realizar na minha vida. Foi um belo dia quando uma mulher bateu na minha porta. E eu achei que aquela mulher era mais uma mãe pedindo oração pelos seus filhos. Só que quando eu fui atendê-la, ela disse: eu não quero oração, eu quero algo além disso. Eu perguntei o que ela queria. Ela disse: a minha filha se envolveu no mundo de drogas, está usando cocaína, e com medo de apanhar do pai, ela fugiu de casa. E a única notícia que eu tenho da minha filha é que ela está perambulando pela central do Brasil, centro do Rio de Janeiro. E eu disse: o que é que eu tenho a ver com essa história? Ela disse: eu preciso que alguém vá lá na central, encontre a minha filha e traga ela de volta para mim. Ela trazia o retrato daquela menina na mão. E quando eu olhei o retrato, eu tomei um susto. Eu olhei a foto e perguntei: quantos anos tem esta menina?
E ela respondeu dizendo 12 anos. Aquilo comoveu meu coração. E eu disse, eu vou atrás da sua filha. E se essa informação que a senhora tem for realidade, eu vou trazê-la lá de volta. Se ela estiver na central, eu trago ela de volta. Era uma estratégia de Deus para me levar à central do Brasil. Eu me amei, fui para lá, meu esposo foi comigo. E quando chegamos na central do Brasil, eu com a foto da menina na mão, comecei a procurar a menina da foto. Fui andando pela central do Brasil. E eu me deparei com algo muito triste. Eu fui vendo um monte de crianças dormindo no calçadão. Um monte de mulheres com bebês recém-nascidos no colo. E eu fui olhando aquela cena e aquilo foi mexendo com o meu coração. O que mais me chamou a atenção ali na central do Brasil foi uma mãe que tinha um casal de gêmeos com 1 mês de nascido, que no lugar da mamadeira ela estava dando leite condensado para aquelas crianças. Eu disse, Jesus, essa mulher vai matar esses nenéns. Mas continuei a minha busca pela menina. E sem encontrá-la, eu olhei para o meu esposo e disse, essa menina não está aqui. Vamos embora. Mas quando eu cheguei no ponto do ônibus, o Espírito de Deus falou o meu coração. E eu voltei. Havia uma mulher na central do Brasil que eu tinha passado por ela. Ela chorava e ria ao mesmo tempo. Parecia louca. E quando eu voltei, eu andei na direção daquela mulher e eu disse, só pode ser ali a obra que Deus tem a realizar. Porque só Deus para dar atenção a esse tipo de gente. Eu fui lá, comecei a conversar com aquela moça. Fui falando de Jesus para ela e de repente ela foi me contando a história da sua vida. E olhando para mim, ela disse, a senhora sabia que eu estou com 15 dias de resguardo? Eu disse, glória a Jesus, querida. É a única coisa boa que você me contou até agora. Porque criança é bênção de Deus. Ela disse, é nada. Eu disse, é sim. Só que ela não estava com o neném ali, como as outras mulheres estavam. Eu disse, já que você disse que está com 15 dias de resguardo, aonde é que está o seu neném que não está aqui com você? Ela olhando disse, eu acabei de jogar fora no lixo. Aí eu entendi o que foi que eu fui fazer ali naquele lugar. Eu disse para ela, me leve lá onde você colocou essa criança. Ela se levantou, foi caminhando comigo, e quem conhece Rio de Janeiro, central do Brasil, havia ali atrás um lugar muito conhecido como Maloca, o lixão, e naquele lugar um terreno baldio, e nesse terreno baldio estava uma linda menina com 15 dias de vida, enrolada em um cueiro. Meu marido correu nas barracas ali próximo à central, nós compramos, ele comprou um macacãozinho rosa, nós vestimos a neném, eu levei mãe e filha para casa, só que a mãe não quis ficar, e eu fiquei com a neném feliz da vida. 2 dias depois era dia de evangelismo, da madrugada na favela. E já havia um grupo de crentes de várias denominações que evangelizavam comigo. Só que naquela madrugada, quando nós nos reunimos, eu disse, nós não vamos a nenhuma favela hoje. E eles olharam assustados, eu disse, nós vamos lá para a central do Brasil, porque lá tem um povo que precisa conhecer Jesus. Eu tinha conseguido leite com meus vizinhos para aquele casal de gêmeos. E lá fomos nós para a central do Brasil. Quando chegamos na central, nós fizemos o que eu chamo de arrastão de Deus. Amém. Vidas foram salvas, vidas foram libertas pelo poder da palavra. Quando acabamos o evangelismo, eu não havia encontrado ainda aquele casal de gêmeos. Uma moça apelidada de Eliane Gorda, moradora da central, ela olhou e disse, a senhora não vai encontrá-los. Eles foram levados muito doentes para o Hospital Souza Aguiar. Souza Aguiar é um hospital imenso no centro do Rio. Eu dispensei a equipe, eu disse para eles, vocês podem ir embora, porque eu ainda vou ficar mais tempo aqui. Eles foram caminhando em direção ao ponto do ônibus, meu marido olhou e disse, o que é que nós vamos ficar fazendo na rua de madrugada? Eu disse, já já você vai ficar sabendo. Quando a equipe foi embora, eu olhei para ele e disse, amor, você lembra da promessa que você fez para que eu pudesse me casar com você? Ele disse, qual delas? Você disse que se eu me casasse com você, você ia fazer sempre tudo o que eu quisesse. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, cuidado com o que você promete. Diga para ela assim, porque se prometer, tem que cumprir. Ele olhou e disse, está feito. Eu disse, então me leva lá no Hospital Souza Aguiar agora. Ele olhou o relógio e disse, calma aí, amor.
A essa hora da madrugada você quer ir no hospital fazer o quê? Eu disse, eu quero ver essas crianças. Ele disse, amor, nem se você fosse parente desses doentes iam deixar você entrar. Eu olhei para ele e disse, olha a promessa. Ele disse, tá bom, vamos lá. Chegamos no Souza Aguiar. Havia um homem lá no atendimento. Eu me coloquei ao lado do balcão pensando numa estratégia para conseguir entrar. Meu marido do meu lado falando, vamos embora, você não vai conseguir, eu te trago de volta depois. Eu olhei e disse, eu quero ver as crianças agora. De repente, chegou uma pessoa muito mal, e pelo mau atendimento daquele homem, a família do doente começou a discutir, xingar palavrões. Aquele homem foi ficando irritado, saiu de trás do balcão e foi brigar com aquelas pessoas. Olhe de novo para a mulher que está do seu lado e diga para ela assim, antes de você chegar a qualquer lugar, Jesus vai na frente para arrumar tudo para você. Aleluia. Aquele homem foi ficando irritado, saiu para brigar com aquelas pessoas. Era Jesus abrindo caminho para me passar. Quando ele saiu, eu olhei para o marido e disse, não falei com você que eu subia? Fica aí que eu já volto. Eu passei abaixada atrás do balcão, subi as escadas e cheguei na enfermaria de criança. Quando Deus faz alguma coisa, Ele não faz por metade, Ele faz por completo. O balcão de enfermagem que estava logo na entrada da enfermaria estava vazio. E eu entrei. Foi fácil achar os nenéns, eram gêmeos, estavam juntos na mesma cama e sozinhos. Fiquei lá com eles. De repente chegou a enfermeira daquela noite. Quando ela olhou, ela disse, o que a senhora está fazendo aqui? Que quando eu cheguei, a senhora não estava aqui. Eu olhei para as crianças e disse, eu sou a responsável desses nenéns. Ela continuou o trabalho dela e eu fiquei lá. De repente um choro chamou a minha atenção. Era grito de outra criança. Eu fui caminhando na direção dos gritos. Era um menino que estava amarrado num leito de apenas 6 anos de idade. Ele estava sozinho também. Eu fui atrás da enfermeira, trouxe-a comigo e disse, enfermeira, esse menino está gritando demais. Ela olhou com um descaso terrível e disse, não liga não. É um menino de rua que o corpo de bombeiro trouxe para cá, daqui a pouco ele cansa e dorme. Eu peguei uma caneta com ela, um papel, peguei o nome do menino, o número do leito e disse, enfermeira, eu preciso ir lá embaixo rapidinho. Eu vou e volto. Ela disse, não me complica. Eu disse, não, vai ser uma coisa rápida. E ela disse, tá bom, vai rapidinho. Eu desci correndo as escadas. Quando eu cheguei lá na portaria, meu marido olhou e disse, e aí amor, vamos embora? Eu disse, vamos embora nada. Tem negócio de Deus para nós fazermos aqui. Passei o papel para ele, disse, tem um menino lindo de 6 anos abandonado lá em cima. Dá seu jeito e sobe. Não demorou muito, ele subiu. Ficamos no hospital 18 dias. Quando completou 18 dias, a doutora deu alta para as crianças. Aí eu vi o tamanho do problema que eu tinha arrumado. Falei, eita Jesus, e agora? E meu marido olhou e disse, não quero nem saber, você não arrumou o problema, agora eu quero ver você resolver. Eu disse, já tenho a saída, meu bem. Disse, qual? Nós vamos lá para a Central do Brasil, as mães estão lá. Nós vamos devolver os filhos para suas mães e vamos para casa. Já fizemos a nossa boa ação. Só que a doutora, que já sabia da história, olhou e disse, Fondilis, se esses neném voltarem para a rua, eles vão morrer porque o caso deles é grave. Eu disse, eita Deus. Meu marido olhou e disse, agora eu quero ver o que é que você vai fazer. Eu olhei para ele e disse, mas eu já tenho a outra saída, amor. Ele disse, qual? Vamos levar para casa. Levamos os 3 para casa. Em casa, eu fui orar a Deus. Eu dobrei os meus joelhos e disse, Jesus, obrigado pelo meu retorno em casa. Eu te dou glória por todas as coisas. Jesus, mas eu preciso falar algo com o Senhor. Não dá mais para fazer evangelismo da madrugada. Eu nunca mais vou fazer evangelismo da madrugada, Jesus. Porque no evangelismo da madrugada, tem 5 adolescentes morando aqui em casa. Agora são 3 recém-nascidos. Além dos meus 3 filhos biológicos. E mais um menino de 6 anos de quebra. Agora, Jesus, eu só saio de casa para a igreja, da igreja para casa. E finalizei a oração. Levantei determinada a fazer exatamente como eu tinha falado com Jesus. E eu passei a sair de casa para a igreja, da igreja para casa. Quando Deus tem uma obra a realizar através da sua vida,
Você não precisa ficar alvoroçada, andando de um lado para o outro. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Fica na posição, adorando, porque na hora certa isso vai acontecer. Eu estava dentro de casa, quando numa madrugada um barulho me acordou. Eu olhei o relógio, ia dar 3 horas da manhã. Eu levantei murmurando, dizendo: Jesus, dá educação para o povo, que isso não são horas de fazer bagunça na porta de ninguém. Fui caminhando em direção à sala. Quando eu abri a janela, eu tomei um susto, fechei a janela e disse: Jesus, eu estou com tanto sono que eu estou vendo coisa. Eu fui abrindo a janela dessa vez bem devagar, porque do lado de fora da minha casa tinha um monte de criança. O garotinho deu tchau com a mão e disse: oi, tia. Eu disse: oi. Você lembra da gente, tia? Nós somos lá da Central do Brasil. Eu disse: lembro. Voltem para lá. Ele começou a chorar e disse: não manda a gente embora não, tia. Abre a porta. Socorre a gente. Passou um carro lá na Central. E de dentro do carro alguém atirou na calçada onde estávamos dormindo. Algumas crianças foram baleadas. Tia, socorre a gente. Disse: eita Deus. Se esse menino está dizendo a verdade, o negócio é sério. Eu disse: fiquem aí fora. Eu vou aí fora que eu quero saber direitinho dessa história. Mas quando eu abri a porta, eles invadiram a minha casa. Meu marido acordou assustado com o barulho, chegou na sala e ficou me perguntando: o que é que você aprontou dessa vez? Eu contei a história para ele. Fomos correndo para a Central do Brasil, porque eu queria verificar a história. Eu estava preocupada com a situação. E infelizmente era verdade. Quando nós chegamos na Central do Brasil, entre os mortos havia uma criança de 1 ano e 6 meses. Entre os feridos havia uma criança de 3 anos de idade. Quando nós olhamos entre os mortos, percebemos que aquela criança respirava. Meu marido pegou no colo, corremos para o Souza Aguiar. Quando chegamos no Souza Aguiar, o médico que atendeu olhou e disse: o caso é grave. Esta criança não vai sobreviver porque passou muito tempo e perdeu muito sangue. O meu marido, cheio do Espírito de Deus, olhou e disse: ah, doutor, ela vai sobreviver, porque Deus não manteve ela viva até agora à toa. E para a glória de Deus, hoje a minha filha está com 19 anos. Glória a Jesus. Deixamos a neném lá e voltamos para casa. Quando chegamos em casa, era criança para todo lado. Eu olhei aquela criançada toda, minha casa apertada, sala, 2 quartos, cozinha e banheiro, mais nada. Eu olhando as crianças, disse: Jesus, eu vou ter que fazer comida para tudo isso? Tem comida não, Jesus. Mas eu aprendi que não é chorando, não é reclamando, não é você parada no meio do caminho que a vitória vai chegar. Ei, por maiores que sejam os seus problemas, aprenda uma coisa: aprenda a adorar a Deus, porque à medida em que você vai adorando, a sua adoração vai subindo, aleluia, e quando ela alcançar o trono, a vitória de Deus vai chegar sobre a sua vida. Eu olhei e disse: ah, Jesus, não vou murmurar não. Eu vou contar quantas crianças tem aqui. Por cada criança eu vou dar um glória. E quando eu terminar de contar, o Senhor vai me mostrar uma saída. Eu juntei as crianças, comecei: 1, glória, 2, aleluia, 5, maravilha de Deus, 8, bendito é o nome do Senhor, 9, glória a Jesus, 10, misericórdia. Continuei contando: 11, misericórdia, 12, misericórdia, 15, misericórdia, 20, misericórdia. Mas só parei de contar quando fizeram 37 crianças. 14 ainda eram bebês. Mas Jesus me mostrou uma saída. Uma ONG chamada Ação da Cidadania, presidida pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. E eu fui para lá. Eles fazem o Natal sem fome no Brasil até hoje. Quando eu cheguei lá no Betinho, ele me recebeu. Eu contei a história. Ele perguntou o que nós queríamos. Eu disse: eu quero comida para essas crianças, nada mais que isso. E ele me atendeu. Amém. Durante 3 meses, ele mandou comida lá para casa. Amém. E eu dava glória a Jesus. Só que o Betinho era portador do vírus do HIV. E ficou muito doente.
querendo me ajudar, sensibilizado com a minha história, muito conhecido no Brasil e fora do Brasil, ele acionou a TV Globo para fazer uma reportagem pedindo ajuda para mim. Chega na minha casa o carrão da TV Globo, repórter Priscila Brandão. Essa reportagem está no DVD do filme. Quando ela chega, ela faz a reportagem, filma tudo, vai ao ar no mesmo dia à noite. E quando ela vai finalizar, a Priscila Brandão diz que entre os bebês, 4 são portadores do vírus do HIV. Um monte de gente então passou a ligar para oferecer ajuda, não, para oferecer dinheiro em troca das 4 crianças HIV. Até hoje não me pergunte porque eu não sei por que aquelas crianças valiam tanto dinheiro. Mas o meu Jesus dizia, não aceite isso. E eu dizia não para todo mundo. Glória a Deus. Até que alguém ligou de forma bem diferente. Eu fui atender. Era uma mulher que estava me oferecendo uma casa, uma conta bancária, comida para as crianças, um carro 0. Em troca, ela queria as 4 crianças HIV. Aquela mulher tinha certeza que se eu fosse ver a casa, eu ia aceitar a proposta. E eu peguei o endereço, eu fui ver a casa. Nós estamos resumindo o testemunho porque do horário. Nós fomos ver a casa. E quando eu estava vendo a casa, o Espírito de Deus voltou a bradar. E nós voltamos de lá e eu voltei de lá determinada. Se eu disser que eu não balancei, eu sou uma grande mentirosa, porque a casa era muito bonita. Era imensa, era tudo que eu precisava. Mas quando eu cheguei em casa e a mulher voltou a ligar e eu fui atender, ela disse, e aí, Flor de Lis, foi ver a casa? Eu disse, fui. Ela disse, é sua? Eu falei, é nada, porque eu não vou te entregar as crianças. Amém. Quando eu disse isso, a bondade dela acabou. Pelo telefone ela começou a me ofender, ela disse, você está sendo maluca, você está sendo burra, porque eu não preciso negociar nada com você, porque você não é nada, você é uma pobre tona, uma favelada, uma miserável. Eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho amigos influentes, e quer saber de uma coisa? Agora eu vou pegar essas crianças de você à força. Eu dei a resposta que ela precisava, pelo telefone eu disse, você pode ter tudo isso, mas eu tenho Jesus de Nazaré na minha vida. Aleluia. Ela bateu o telefone, mas cumpriu com a ameaça. Através de advogados, acionou o juizado de menores contra mim. Oficial de justiça na minha porta. Meu marido, preocupado com a situação, conseguiu às pressas um advogado chamado Dr. Mário Lúcio. No dia marcado da audiência, lá fomos nós, para o centro do Rio, juizado de menores. Quando chegamos lá, a secretária do juiz chamou meu nome e me apresentei. Entramos na sala do juiz, apenas eu e o advogado. O meu marido ficou aguardando na sala de espera. O juiz olhou na nossa direção, nos convidou a sentar, nós sentamos. Olhando para mim, o juiz disse, bonita a sua atitude, ter recolhido na sua casa um monte de criança de rua. Eu disse, obrigada, excelência. E ele continuou, só que agora eu vou recolher todas essas crianças e elas serão divididas em abrigos do juizado de menores. Quase 10 meses já haviam se passado que eu estava com os meus filhos. Eu olhei para o advogado esperando dele uma saída, porque é para isso que servem os advogados. Só que o advogado estava calado e permaneceu calado. Eu olhei de volta para o juiz e disse, não vai pegar não. O juiz, não entendendo muito, voltou a falar comigo dizendo, vou pegar as crianças e elas serão divididas nos abrigos do juizado de menores. Eu disse, não vai não. Ele ficou com raiva, deu um tapa na mesa, ficou em pé e disse, escute aqui, tem algo errado acontecendo aqui na minha sala. Esqueceram de dizer para você quem eu sou. Já que esqueceram, eu vou me apresentar para você. E gritando comigo, ele disse, eu sou o juiz Liborne Siqueira, da primeira vara de menores do Rio de Janeiro. Eu sou a autoridade maior aqui dentro. E se digo que vou pegar as crianças, vou pegar. E acabou o assunto. O que você fez, pastora? Eu continuei calma e tranquila, porque eu aprendi que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Eu olhei com muita calma para o juiz e disse, excelência, o senhor está coberto de razão. Tem algo errado realmente acontecendo aqui na sua sala. Também esqueceram de dizer para o senhor quem eu sou.
E com muita humildade eu queria lhe fazer um pedido. Posso? Ele olhando para mim disse: pode. Pede, peça, o que é que você quer? Eu disse: eu posso me apresentar para o senhor? Ele disse: pode, se apresente. Eu disse: eu posso fazer um último pedido? Eu prometo que não peço mais nada. Ele disse: o que é que você quer? Eu disse: eu posso ficar aí em pé, já que o senhor está em pé? É que eu consigo falar melhor em pé. Ele autorizou. Eu me coloquei em pé. Olhei para o advogado com raiva, querendo chamar ele de frouxo. Olhei de volta para o juiz, respirei fundo, me enchi de autoridade de Deus. Olhei para ele, olhe para a mulherada que está aí do teu lado, à sua direita, à tua esquerda, e diga para elas assim: hoje Deus aqui está te dando autoridade. Diga: se prepare. Se o diabo estiver agindo lá dentro da sua casa, quando você chegar, ele vai ter que sair. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu olhei para o juiz, respirei fundo e disse: eu sou Flor de Lis, serva de um Deus vivo, que é juiz dos juízes, autoridade maior no céu e na terra, e ninguém vai tocar nos meus filhos. O homem olhou e disse: só podia ser crente. Eu disse: glória a Deus. Ele disse: quer ver um negócio? Você é desse grupo chamado pentecostal? Eu disse: é por aí o negócio. Ele deu outro tapa na mesa e disse: o povo miserável são esse o povo. Olha aí, não tem nem aonde caírem mortos, mas quando olham para a gente, olham de nariz empinado, como se fossem donos do mundo. Eu disse: o crente tem nariz empinado, é porque o crente anda olhando para o alto, porque é do alto que vem o socorro do crente. Aleluia. Quem anda olhando para o chão é cavalo do diabo. Eu quero fazer uma pausa aqui agora e dizer que você não vai sair daqui do mesmo jeito que você. Porque o Espírito de Deus está passeando aqui. Aleluia. Já há milagres aqui acontecendo. Já há lares sendo visitados. E uma das famílias que está sendo visitada é da regente do grupo de dança da igreja. O Senhor Jesus, esta noite, está visitando o seu lar. Ele está visitando a sua família nesta noite. Para mudar situações que a irmã não está conseguindo mudar lá dentro. E para falar por você aquilo que você não está conseguindo mais falar, minha irmã. Esta noite é a noite do teu milagre. É a noite do enxugar das suas lágrimas aqui neste lugar. Tem surpresas de Deus aqui esta noite. E a irmã de casaco preto que levantou a mãozinha dando glória a Deus, do lado da irmã de cruz azul de óculos, a do meio de preto. Você crê que hoje Jesus enxuga suas lágrimas? Porque só você e Jesus sabe como é que você está. Você está em pedaços, cheia de angústia e aflição na sua alma. O diabo se levantou achando que ia destruir você, derrotar você. O plano, o projeto do diabo era a palavra chamada depressão na sua vida. Colocar você trancada dentro de um quarto, sem ânimo sequer de sair de dentro dele. Mas esta noite Jesus está aqui dizendo: minha filha, eu te pego pela mão, te ergo nesta noite e jogo por terra todo o projeto, todo o plano do diabo contra a sua vida. Aleluia, aleluia. Enquanto você está aqui adorando, Deus está tocando em alguém nesta noite. E Ele manda dizer exatamente assim: você não pode mudar pensamento, mas Ele pode. Você não pode mudar a intenção do coração, mas Ele pode. E Ele vai fazer isso por sua causa nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando eu enfrentei o juiz, o advogado se colocou em pé para te defender, pastora, não, para pedir para sair da sala. Quando ele se retirou,
Chegou lá na sala de recepção, meu marido olhou e disse: aí, doutor, cadê a minha esposa? Ele disse: não, abandonei a causa. Vai lá dentro ver o estrago que a sua mulher está fazendo. Não tem advogado que dê jeito. Quando eu saí, pensa num homem nervoso, ele, andando de um lado para o outro. Quando ele me viu, ele disse: amor, o que você fez com o advogado? Foi embora. Eu disse: nada, ele é um frouxo. Vamos para casa. No dia seguinte, havia um mandato de prisão por desacato à autoridade e busca e apreensão de todos os meus filhos. Diga comigo: Deus é fiel. Deus é fiel demais. Alguém ligou para minha casa comovido com a história, com a situação, me emprestando uma casa. Ele estava deixando toda a mobília, levando só os pertences pessoais. Nos arrumamos, eu, meu marido, arrumamos as crianças, pegamos os documentos e fomos para essa tal casa. Era Jesus dando livramento. Quando nós já estávamos naquela nova casa, no dia seguinte batia na antiga casa os comissários do juizado de menores junto com a polícia militar e polícia civil, porque era numa favela. Só que eu já estava lá no meu novo endereço, dando glória a Deus pelo livramento de Deus na minha vida. Nós ficamos nesta casa 4 meses, escondidos. Aí fez frio, eu não tinha roupa de cama suficiente para tantos filhos. Aí voltei novamente na Ação da Cidadania, agora com o novo presidente Maurício Andrade. Quando chegamos lá, eu contei o que estava acontecendo de novo, pedi roupa de cama. Ele não tinha muita coisa para nos doar, mas o pouco que tinha ele nos deu. Voltamos. Quando soltamos do ônibus, eu e meu marido, lá em pé no ponto do ônibus estava o nosso filho mais velho, Carlos. O Carlos veio correndo na minha direção e disse: mãe, o juizado de menores achou a gente. Foi pior que um tapa. As lágrimas começaram a rolar dos meus olhos. Eu disse: Jesus, levaram embora os meus filhos. E eu disse para eles que ninguém ia nos separar, que o Senhor ia nos dar vitória. Meu filho bateu no meu ombro e disse: não chora, mãe. Nós fizemos igualzinho a senhora ensinou para nós. Eu disse: o que foi que eu ensinei? Porque eu já esqueci. Ele disse: ô mãe, enquanto o juizado batia na porta da frente, nós fugimos pela porta da garagem. Está todo mundo lá na praça esperando a senhora chegar. Eu disse: ô glória, eu ainda tenho os meus filhos. Só que aí nós fomos dormir na rua, literalmente, sem termos para onde ir, ficamos na rua. Lá na rua Jesus estava conosco, porque Ele está conosco todo o tempo. Ele nunca nos deixa só. Ele nunca nos abandona. Alguém emprestou outra casa, porque quando Jesus está presente, Ele tem cuidado de nós. E eu fui para outra casa, num lugar chamado Parada de Lucas. Corremos para lá. Ficamos nesse novo endereço 4 meses e meio, escondidos mesmo. Até que a minha mãe foi me visitar. Numa manhã muito bem cedinho ela chegou. Ela passou por onde estavam as crianças e chegou no quarto onde eu estava. Eu ainda estava deitada no chão. Quando a minha mãe entrou, eu percebi que ela não estava muito bem. O semblante dela era de uma pessoa com bastante raiva. Ela trazia um monte de jornais na mão. Quando ela me viu, eu disse: oi, mãe. Ela jogou jornais em cima e disse: você se tornou a vergonha da família. E continuou falando: não foi para isso que eu te eduquei, que eu te criei. Não foi para ficar tomando conta de filho dos outros. Olha aí o que você me arrumou por ficar tomando conta de filho dos outros. Quando ela disse isso, ela mexeu de verdade comigo, porque eu tenho muito ciúme dos meus filhos. Eu olhei para minha mãe e disse: mãe, fique quieta, me escute. Ela parou e eu disse: mãe, dê glória a Deus. Ela disse: hoje eu não tenho razão para dar glória. Eu disse: tem, mãe. Quer que eu te diga a razão? O meu Jesus te deu 37 netos, e isso é muita glória na sua vida. Só que quando eu comecei a ler os jornais, essa reportagem também está nesse DVD. Quando eu comecei a ler os jornais, eu estava sendo procurada como sequestradora de criança.
Dona de creche desapareceu há 3 semanas e vizinhos sabem apenas que foram de caminhão. Eu tentei brincar com a minha mãe, eu disse: mãe, aqui estão me chamando de dona de creche e eu nem sou. Aqui nem colocaram que eu fugi a pé, colocaram que eu fugi de caminhão. Eu comecei a ler a reportagem. Estava falando horrores a meu respeito. Eu disse: Jesus, e agora? É quando você se vê num beco sem saída que Jesus se apresenta dizendo: eu sou a saída para a sua vida. Se você entrou aqui se sentindo num beco sem saída, achando que o seu problema não tem solução, achando que para você não tem mais jeito, achando que o seu casamento acabou, eu vim aqui em nome de Jesus dizer que não acabou, porque Jesus é a saída para esta situação na sua vida. Ele dá jeito aonde nós pensamos que não tem jeito. Eu olhando e lendo os jornais, com a minha alma dilacerada, eu preocupada com as crianças que a minha mãe já tinha dado a notícia, eu fui caminhando em direção aonde elas estavam, no outro cômodo, e pelo corredor eu comecei já a ouvir um barulho de um som diferente. Quando eu cheguei na porta do quarto, os meus filhos estavam chorando como eu estavam, mas estavam de joelhos dobrados orando a Deus. Olhe para a mulher que está do seu lado, para a pessoa que está do seu lado e diga: esta noite nós já oramos. Aleluia. Oh, aleluia. Olha agora com muita ousadia. Me escute agora. Sabe? Mas com muita ousadia. Porque você é cheia do Espírito de Deus. Então olhe com muita ousadia nos olhos da sua amiga e diga para ela assim: nós já oramos. Diga: agora é só adorar, é só festejar. Porque quando o crente ora, toca o coração de Deus. E quando toca o coração de Deus, Ele manda a resposta. Aleluia, aleluia. Creia que você nesta noite já tocou o coração de Deus. Este congresso não foi realizado à toa, para nada, não. Este congresso foi realizado para que você pudesse orar aqui esta noite, para que você pudesse adorar aqui esta noite. Você já orou, você já adorou. Quando eu cheguei aqui, o grupo de louvor estava aqui adorando e você estava junto adorando. Ei, eu tenho uma notícia, tenha certeza, você que orou com o seu coração, você que adorou com o seu coração, o coração de Deus já foi tocado por você nesta noite, porque uma ação aqui faz uma reação lá. Você já tocou o coração de Deus e Ele já está mandando o teu milagre. Você vai sair daqui esta noite abraçada ao teu milagre. Só quem acredita que esta noite você vai sair daqui abraçada ao seu milagre, vai adorando, comece a adorar, vai adorando ao Senhor Jesus, dando aleluia, vai adorando do seu jeito, vai adorando da sua maneira, porque o coração de Deus já foi tocado por você esta noite. Ei, o milagre que você precisa, o milagre que você almeja, ele já está aí chegando diante de você. O teu gigante vai tombar e você vai glorificar. O teu cativeiro vai ser transformado no nome de Jesus. No nome de Jesus, não há nada que Ele não possa fazer. Ele é Deus do impossível. O que é impossível para você é possível para Ele.
Ei, você pode ter entrado aqui dizendo: Senhor, eu não posso. Ele está dizendo: você pode, porque você pode todas as coisas em mim, porque eu te fortaleço. Aleluia. Você pode ter entrado aqui dizendo: não tem mais jeito para mim, eu não tenho mais força para lutar. Ele está aqui dizendo: você não tem. Ei, eu sou a tua fortaleza. Quando as tuas forças acabam, é nesta hora que chega para você a fortaleza do Todo-Poderoso. A fortaleza de Deus está chegando para você. Você vai sair daqui renovada, você vai sair daqui com força, você vai sair daqui pronta para a luta, pronta para a guerra. Você vai chegar na sua casa e vai dizer: Satanás, você não vai me vencer, você não vai me abater, você não vai fazer eu desistir, porque lá na igreja eu fui renovada, lá na igreja eu fui renovada, lá na igreja eu toquei o coração de Deus, e quando eu toquei o coração de Deus, Ele me renovou, Ele me renovou, renovou as minhas esperanças, renovou as minhas forças. Aleluia, aleluia. Sabe o marido que você já estava quase desistindo? Você vai vê-lo esta noite dormindo do seu lado e vai dizer: eita homem, eu estava quase desistindo de você, mas não vou não, porque o meu Deus já entrou em ação. Eu hoje toquei o coração de Deus e Ele já entrou em ação. Eu não posso te mudar, mas o meu Deus vai te modificar. Aleluia. Aí quando Ele já estiver naquele sono pesado, estenda a mão sobre ele, profetiza e diga: logo, logo você vai estar na igreja sentadinho do meu lado, adorando comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe o filho rebelde? Ei, Jesus vai ter com ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Lá em pé, parada no quarto, vendo os meus filhos orarem. Quando o mais velho terminou de orar, ele disse: Douglas, é a sua vez de orar. O Douglas só tinha 5 anos, como alguns pequenininhos lá em casa ainda têm. Ele não sabia orar como os meus pequenos lá em casa não sabem orar. Mas ele colocou a testinha no chão e começou a gritar. E ele gritava dizendo: Jesus, eu só tenho a minha mãe, dá vitória para minha mãe, Jesus. E ele gritou pela segunda vez: meu Jesus, eu só tenho a minha mãe, dá vitória para minha mãe, Jesus. Quando ele gritou pela terceira vez: Jesus, eu só tenho a minha mãe, dá vitória para minha mãe, Jesus. Na porta do quarto, eu dei um grito e disse: Jesus, agora vai ter que ter jeito essa situação. Agora vai ter que ter saída. Porque fui eu que ensinei para os meus filhos que quando o crente dobra o joelho, chora e ora, tu manda a resposta, é na hora. Oh, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Você está sentindo a presença de Deus? Esse é o sinal de que você já tocou no coração dele, de que alguma coisa diferente já começou a acontecer a seu favor. Que este congresso vai ficar marcado na sua vida como o congresso do teu milagre. Aleluia. Através da oração dos meus filhos, alguma coisa diferente aconteceu. Aconteceu sobrenatural. Aleluia. E eu queria convidar o meu esposo. Nós vamos estar encerrando, mostrando a grandeza de Deus na nossa vida e orando por você aqui esta noite. Éder, deixando ponto aí agora para a gente. Eu não tenho porque do horário, e amanhã a gente vai completar tudo. Eu vou dizer em detalhes como que isso finalizou, mas o que eu posso adiantar para você, que a oração com fé e ousadia, ela toca o coração de Deus.
E tanto juiz, também eu vou te contar o que aconteceu com ele, os poderosos do Rio de Janeiro, o que Deus fez com eles. Deus moveu a nossa vida de uma forma extraordinária, a tal ponto que no fim desse ano de 2009,